Oi, gente, um aviso. Está disponível a partir de agora no canal da Casa do Saber os cursos que eu dei lá ao longo desses últimos anos. Agora no formato de streaming você pode baixar e assistir o curso sobre Coringa, o curso sobre a arte de amar, o curso sobre psicanálise da existência, sobre o cinema. Tem vários cursos assim que pode ser interessante para quem segue aqui o canal. Então confere lá, Casa do Saber, streaming. O Bully vai colocar aqui embaixo o link de acesso. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Marília Libório. Cris, teria como falar a respeito do machismo e da sexualização imposta de forma precoce nas meninas? Erotização do outro para ela, especialmente o que causa na mulher devido à sexualidade ser vista muito como algo vergonhoso. Pergunto isso pois em geral não se permite à menina, criança do gênero feminino, descobrir seu corpo e entender seus desejos. Parece sempre que o desejo é do outro, nunca dela. Pensei isso tudo por um trecho de sua fala ao tratar da transição e descoberta da sexualidade. Puxa, eu passei da criança para a mulher. Puxa, eu passei da criança para menino. Eu fiquei pensando, a gente costuma naturalizar mesmo que menino pode conhecer a sexualidade dele, mas a menina não. Então, a menina, quando descobre a sexualidade, ela deixa de ser menina para a mulher? Eu não sei se eu acompanhei bem essa distinção que você parece estar fazendo entre de criança para mulher e de criança para menino. Não falei de criança para homem, seria isso? Tá, pode ser, vou tentar enfrentar aqui essa questão, né? Que na verdade remete a todo um universo de problemas. Você passou por vários tópicos, né? Começando aí pela forma de sexualização precoce, particularmente das meninas. De fato, isso é um processo que vem se acentuando. Eu diria assim, tem aquele filme que é um marco para isso, chama-se Pequena Miss Sunshine, né? Em que você tem todo um universo, que a gente poderia dizer assim, em que a criança, a menina, ela é um objeto narcísico extensional das mães, né? Você vê isso no filme, que colocam ali realizado no palco, né? No palco do corpo de suas filhas, vamos dizer assim, um certo erotismo que não está bem resolvido do lado dessas mesmas mães. Diria que esse é um processo que ele acompanha, né, a colonização que o capitalismo vai impondo à própria infância. Tanto no sentido de administrar mais e mais a infância, como no sentido de diagnosticar mais e mais a infância, e mais cedo, quanto no sentido de erotizar a infância, especialmente a infância da mulher, né? Eu acho que se você der uma olhada na Naomi Wolf, O Mito da Beleza, isso vai trazer alguns elementos, né, para essa pergunta que você está colocando e que foi assim sugerida pelo canal, né? Ela vai dizer lá, né, o que é uma mulher? Ela, o que é feito dela, né? Veja só, mulher como não mais a matéria, a plástica, informe, a natureza, como era lá no século XIX, a ser protegida, né? As alegorias do bosque, da mata, das flores, né? Mas, por quê? Porque a natureza é também aquilo que a gente transforma, a gente molda, a gente coloniza, a gente dá forma, né? Ou seja, o que é uma mulher, o que ela é assim, matéria-prima para que o outro faça algo dela. A vida e a experiência de uma mulher tem valor?
Se isso é verdade, ela deveria ter vergonha delas. O que é afinal de tão fantástico em ter uma aparência de jovem? A identidade de uma mulher representa alguma coisa. Ela deve ser forçada a querer ter a aparência de uma outra pessoa? Olha aí, né? Quer dizer, nós estamos falando dessa associação, dessa falicização, dessa juvenilização da mulher, inclusive na sua relação com outras mulheres, nesse caso com as mães, né? Que tem o seu desejo de ficar jovem, de ser desejável como foi um dia, transposto para as suas filhas. Existe algo implicitamente desagradável na textura da carne feminina, né? Ou seja, a gente fecha o ciclo, né? Para quem? Para o homem, né? Carne para o homem, carne para a objetificação. As falhas da carne feminina substituem as antigas falhas da mente feminina, né? Olha o que ela está observando. Que lá o mesmo século XIX, depois do século XX evoluiu, né? Passou da mulher como natureza para a mulher como a mente frágil, a personalidade a ser o que? Moldada, fabricada, corrigida, né? Porque agora é um outro tipo de tecnologia. E um terceiro tipo, né, seria esse de colonizar indiretamente também a produção da juventude, né? Nós mulheres já confirmamos não haver nada de inferior em nossa mente. Será que o nosso corpo é mesmo inferior? E aqui qual que é o problema, né? Obsolescência programada, né? A ideia de que a gente vai envelhecer, como é que a gente mantém-se, né, no mercado ou no tráfico das mulheres, para falar lá com o texto clássico da Gayle Rubin. Bom, mas a tua pergunta fala, né, da sexualidade como algo vergonhoso. Eu acho isso muito, muito interessante quando a gente considera, né, as colocações da Audre Lorde, né, irmã ou outsider, né, e mais especificamente nesse capítulo muito bom para essa discussão que chama-se Usos do Erótico, o erótico como poder. O que ela vai dizer lá, né? Fomos educadas para temer o sim dentro de nós, nossos mais profundos desejos. No entanto, uma vez identificados, aqueles que não aprimoram nosso futuro perdem sua força e podem ser, modificados. Temer nossos desejos os mantém suspeitos e indiscriminadamente poderosos, uma vez que reprimir qualquer verdade é dotá-la de uma força além do limite, né? Olha a operação. Tenha medo do sim. Não se entregue. Não deixe o prazer te habitar. Não se deixe levar pelo poder do erótico. Então, nesse mesmo gesto de, assim, dessexualização, há uma hipersexualização, que ela está dizendo aqui, né? Com a produção do quê? De um erótico recalcado, um erótico que não fala em primeira pessoa, que não ousa dizer o seu próprio nome. Ele fala através de... Onde é que a gente vai localizar essa extensão de mim por onde eu posso colocar o erótico, né? Na erotização das nossas crianças, onde a gente vai, assim, nos enganarmos quanto a essa vergonha do sim, muito bem trazida aí por ela, né? A gente pode dizer, isso tem uma história, isso tem uma herança, né? Isso vem de uma herança. E para isso eu ia te recomendar esse texto incrível da Silvia Federici, né? Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Né? Essa ideia de que há uma discursividade, né, que cria na mulher a função da bruxa, mas que vai ser assim paralela com a ideia de que o quê? Isso é uma mentalidade que depois vai terminar na guerra às drogas, ou seja, o objeto é perigoso, o objeto te domina, né? O objeto tem poderes, não é o sujeito. Aquele sujeito que foi destituído como sujeito que volta recalcado como um objeto perigoso. Então aí a gente vai ter
de um lado, né, essa hipertrofia do erotismo, do outro lado, uma crise, uma controvérsia em torno das fantasias pedófilas, né? Vamos dizer assim, as duas são versões de um mesmo recalcado, né? De um mesmo erotismo coartado, reduzido, né? Que serve ao machismo. Eu diria, para ter uma versão mais metapsicológica desse processo, né, dá uma olhada na Andrea Nier, Teorias Feministas e as Filosofias dos Homens, né? Particularmente a discussão que ela faz aqui, junto com a Teresa Brenan, né? Para além do falo, uma crítica a Lacan do ponto de vista da mulher, né? Do que seria essa falicização coartada, invertida, né, que mesmo o Lacan, que mesmo a psicanálise poderiam estar concorrendo, produzindo, ou então aceitando. Bom, esse tema do passeio de menina para a mulher é um tema que eu acho que tem outras repercussões, né? Ele vai levar a gente ao segundo sexo da Madame Beauvoir, do Simone de Beauvoir, e vai levar a gente também aos trabalhos da Maria Rita Kell em torno da Madame Bovary e da diferença mínima, a diferença feminina. Ou seja, se tornar-se mulher não é, vamos dizer assim, um infinito, né? Um infinito que leva a um ponto sempre inconclusivo, sempre insuficiente. Se esse adiamento, que é o quê? Que é o adiamento da emancipação, é o adiamento da sua condição como sujeito erótico, que é o adiamento do que? Da tua possibilidade de superar a vergonha do sim. A alternativa para isso é esse momento que em muitas culturas, né, nos povos tradicionais, a gente vai encontrar como o quê? Como um ponto de um rito de passagem, um momento em que você claramente vai dizer assim: até aqui era menina, agora só tem uma mulher. No homem, as provas elas costumam estar mais assim visualizadas culturalmente. Você vai lá, faz um ato de bravura, você vai lá, põe a mão no formigueiro, você vai lá e faz um gesto, vamos dizer assim, de coragem ou de enfrentamento. Na mulher, a gente tem toda a mítica do sangue, né, da menstruação, da passagem para quê? Para a condição reprodutiva, para a condição de mãe. Então a grande problemática aí é assim, esse infinito, né, o tornar-se mulher. Muitos criticam o Freud, né, por essa ideia, will ein Weib, o que quer uma mulher, pode ser lido nessa chave, né, da infinitização e do adiamento indefinido da assunção do próprio desejo. Mas por outro lado, a gente pode dizer assim, a solução para isso envolveria um espaço, vamos dizer assim, intermediário, em que você não precisa ir de menina para mãe, né? Você vai de menina para mulher. Então tem um corte, tem um fazer mulher, né? Acho que isso está posto aí no empoderamento. Eu acho que isso está posto, né? Por exemplo, nas discussões sobre interseccionalidade trazida pela Carla Cotirene, né? De como a questão da interseccionalidade ela vai impondo, né? Não somação de sofrimentos, mas cortes e recortes do tornar-se mulher. Tornar-se mulher negra, tornar-se mulher periférica, tornar-se mulher solitária, tornar-se mulher em abertura e em reflexão com a escalada, né, de ampliação de direitos e de uso sobre o próprio corpo. Isso já estava lá na nossa heroína, né, nessa mítica figura, né, Sojourner Truth. Né? E eu não sou uma mulher, né? A saga de uma escravizada negra, né? Que no momento público vem, né, entre outros, e dizer: e eu, mulher negra, não sou mulher? Né? Acompanhando essa muito lacaniana, né, essa jornada da truth, né? Sojourner
truth, da verdade, né? Coloque isso em série com essa tornar-se mulher, com essa jornada que é ao mesmo tempo segmentada, que é ao mesmo tempo bem diferenciada pelo significante. Menina é uma coisa, mulher é outra, né? Ainda que seja difícil essa subjetivação. O que diz meio ao final da sua jornada a sua journée, né? Bom, eles me informaram que era num longo caminho, 3 ou 4 milhas, e não desejando a proteção deles, e não sabendo qual poderia ser o propósito da gentileza, ela respondeu, não exatamente, foi embora. Ao fim de um caminho cansativo, ela chegou à taberna, ou melhor, a uma grande construção que era ocupada por um tribunal, uma taberna e uma cadeia. E ao perguntar por uma noite de hospedagem, foi informada de que ela poderia ficar, se ela consentisse em ser trancada. Isso para ela era uma objeção insuperável. Ficar trancada era algo que não se deve pensar, ou pelo menos não se deve suportar. E ela novamente seguiu seu caminho, preferindo andar sobre o céu aberto a ser trancada por um estranho num lugar daqueles. Olha aqui o paradoxo, né, da proteção e do controle, né? Você chega num lugar, à noite, está assim, numa situação mais vulnerável, e daí você pede abrigo, né? Quantas mulheres nesse momento não vão encontrar, né? Bom, então vou cooptar para prostituição, bom, então eu vou abusar, então eu vou me apropriar, né, desse objeto disponível. Então, o próprio estalageiro diz, você fica, mas você fica trancada, né? Você, o que ele está dizendo, né, de certa forma? Você se defenda de mim, porque eu não vou me impedir, né? Eu não vou me conter, ou eu ou os outros, né? Isso sugere, né, novamente, essa relação de trancamento, de encerramento da mulher na sua condição, que pode ser qual? Condição de defesa. Mãe ou menina. Mãe que envelhece, que tem essa função guarnecida porque se liga, né, com a Virgem, com a Nossa Senhora, aquela que não tem sexualidade, ou então com a menina, com aquela que vai ter sexualidade. Quando chega no meio, tranca. Quando chega no meio, silencia. É um pouco o que a Bell Hooks, né? O feminismo é para todo mundo, também vai tematizar ao final, né, quando ela fala de uma política sexual feminista, né, isso nos parece da mais alta importância para o contexto brasileiro também, né, de que o feminismo e a versão que estamos tentando fazer aqui, né, uma versão que vem pela boca de um homem, né, que o feminismo ele possa tematizar também, além do gênero, a sexualidade no sentido, inclusive, psicanalítico. Por quê? Porque a sexualidade é poder, né? Porque a sexualidade não é só uso, abuso e supremacia, vamos dizer assim, matriarcal masculina, né? Ela é fonte de transformação e resistência. Vamos ler. Antes do movimento feminista, antes da libertação sexual, a maioria das mulheres achava difícil, se não totalmente impossível, declarar que tinha uma vida sexual saudável. O pensamento sexista ensinado às mulheres desde o nascimento deixou claro que o domínio do desejo sexual e do prazer sexual era sempre e somente masculino, que apenas uma mulher de pouca ou nenhuma virtude diria ter necessidade sexual ou apetite sexual. Voltamos ao tema, né? Quer dizer, como esta mulher pode, né, se emancipar, fazer o uso das suas prerrogativas, ter direito ao uso do seu corpo e ainda assim ser habitada pela sexualidade, dizer sim à sua sexualidade. Continua Bell Hooks. Para nós que testemunhamos a dor e a amargura sexual da própria mãe, seu absoluto medo e ódio da sexualidade, só tem uma transmissão da repressão também. Participar de um movimento que nos prometia liberdade, prazer e alegria. Né? Eu insisto aqui, né? Liberdade e prazer e alegria, quando estávamos justamente nos tornando mais sexuais, foi maravilhoso.
né? Então ela vai trançando aí com o relato, né, biográfico, pessoal, mas também, né, das lutas feministas e de como essas lutas, elas lançaram as feministas radicais num avanço sobre a sexualidade, e como ela diz mais à frente, praticamente todas as discussões feministas radicais sobre a sexualidade acabaram quando as mulheres dentro do movimento começaram a brigar em decorrência da questão acerca da possibilidade ou não de uma mulher ser livre, fosse ela lésbica ou heterossexual, e aderir à prática, por exemplo, do sadomasoquismo sexual, e completando com despens, né? E se prostituir, se for assim o seu desejo. Feminismo para todo mundo, o feminismo também para a caminhoneira, o feminismo também para a periférica, o feminismo também para aquelas que estão às voltas, né, como diz aqui, né, atreladas a essa questão, estavam as diferenças do ponto de vista sobre o significado e a importância da pornografia patriarcal. Sim, lutar contra isso, pero que sin perder la ternura jamás, pero que sin perder la sexualidad jamás. Né? Confrontadas por questões suficientemente poderosas para dividir e enfraquecer o movimento. Ao fim dos anos 80, a maioria dos diálogos de feministas radicais sobre sexualidade já não era público, ele acontecia no espaço privado. Falar sobre a sexualidade publicamente arrasou o movimento. Né? Bell Hooks, eu acho que é uma declaração que a psicanálise acompanha isso, a psicanálise, de certa forma, pode funcionar como uma teoria feminista manquê, como dizia Gay Rubin, na medida em que ela pode oferecer uma concepção de sexualidade menos dependente da objetificação capitalista, da opressão masculina, inclusive do patriarcado, né? E o que, em alguma medida, vai trazer a própria Silvia Federici, né, no Mulheres e a Caça às Bruxas. Né? Quando ela fala de um fenômeno que vem junto com essa empoderamento e desempoderamento do sexual dentro do gênero. Que essa pergunta, né? A gente começa a naturalizar que o menino pode conhecer a sexualidade. A menina não, né? Como é que a menina passará por um recalque? De duas formas, né? Do ponto de vista do machismo estrutural, pelo que a gente já viu, né? A divisão entre a mãe e a filha, né? A filha tutorada, mas também, diz a Federici nesse trabalho, pela fofoca, pela fala maledicente, pela forma, vamos dizer assim, de desacreditar, de desprivilegiar a sexualidade da outra mulher, a sexualidade que não é aquela que a gente mesmo às vezes recalca em si. Um ótimo trabalho que tematiza muito bem essa dupla vertente, né, da qual a gente está falando, ou o adiamento infinito, né, um dia virá, como Messias, né, ou então a hipótese do hiato, da menina para mãe, e a mulher fica assim, como a Sojourner Truth, encarcerada ali, silenciada, privatizada na sua sexualidade. Um ótimo trabalho que mostra como alternativas para isso é o da minha amiga querida Margaret Rago, A Aventura de Contar-se, Feminismos, Escrita de Si e Invenção da Subjetividade. Né? Quer dizer, ela pega então aqui vários percursos, vai colhendo ali as histórias de vida e chega nesse ponto em que a sexualidade não é, como diz a psicanálise, né? Não é o intercurso, o coito, a dominação. A sexualidade é também discurso, sexualidade é também a economia dos prazeres, né? E essa economia é extremamente sensível à nossa capacidade de nomear, de narrativizar, de pôr em discurso o sexual. Quer dizer, falar sobre o sexual, colocar-se como um ser sexual, ainda é extremamente perigoso para muitas mulheres, diz a Margaret Rago.
Por exemplo, é importante perguntar por que Gabriela pode se dizer feminista, pois defende as prostitutas pobres, enquanto outras lhe negam esse adjetivo. Para umas, como Amelinha, Crimeia e Ivone, o feminismo tem a ver com a luta política pelos direitos das mulheres, contra a violência doméstica e outras formas investidas contra elas, portanto. Gabriela se vê incluída nessa definição, pois atua no combate à violência contra as prostitutas, em favor do reconhecimento de seus direitos civis. Por outro lado, há uma luta que é paralela, que é conjunta, né? Pela possibilidade de se tornar mulher no sentido sexual do termo. Para a gente não ficar só na versão ocidental dessa conversa, eu recomendaria muito a todos vocês uma história, né, junto com comparar essas histórias da Margaret Hago com essa história da Min Jin Lee, né, Pachinko, né? Uma história transgeracional, acho que para pensar isso, né, para pensar a transmissão do desejo, a transmissão do erotismo, a gente tem que pensar, pelo menos, como dizia Lacan, há 3 gerações. E nesse caso a gente tem que pensar também em termos de transculturalidades, a gente tem que pensar em termos de seccionalidades, né? É uma noção que eu acho interessante, em algum sentido mais interessante do que a interseccionalidade, né? A transeccionalidade, ou seja, a ideia de que é o litoral, é a indeterminação, é uma suspensão do princípio da fronteira. Ah, menina, mulher, mãe, a fronteira que precisa ser desmanchada, né? Precisa ser transformada em litoral, precisa ser exposta ao princípio do trans, né? Do cis e do trans, né? Do outro lado. Como aqui o comentário ela fez essa referência, né? Leiam Pachinko, história, né? Em primeira pessoa, um testemunho do que é a sexualidade e o erotismo na condição de gênero aí oriental, né? Bom, gente, eu tô trabalhando aí com esse tema, né, vasto, como vocês estão vendo, que é a erotização das meninas, que é como é que a gente fala em gênero sem perder a sexualidade. E como a gente fala em sexualidade sem deixar de lado o gênero. Tarefa para eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos juntos, inclusive o Aqueronta. Aqueronta Movebo. E a sua canoa transgenerificante e sexualizadora, hein? Tchau.